Cássio, entrando mais especificamente na medida provisória, nas regras que ela coloca, eu queria citar duas delas para que você comentasse e também nos explicasse, de fato, como que isso pode funcionar. A primeira delas, que é uma preocupação que o governo teve, de fazer com que esse benefício, no caso dos carros, né, de passeio, fosse destinado exclusivamente para a pessoa física. Tanto é que, me parece que tem um mecanismo lá que o veículo não pode ser revendido num período de 6 meses, no mínimo. Essa é uma questão. A outra questão é exatamente sobre aquilo que você já comentou agora há pouco, no sentido dos ônibus, de dar baixa no chassi desses ônibus. Então, para onde vai essa carcaça, esse material? Como que vai se dar isso? Já tem uma luz? O governo já conversou nesse sentido? O que você tem para explicar para a gente sobre isso? Bom, falando de automóveis, os primeiros 15 dias são dedicados a pessoas físicas. Para quê? Para impedir que as empresas de frota, que principalmente locadoras, avancem sobre esse volume. Permitir que os usuários independentes, os usuários pessoas físicas, possam ter o máximo benefício. Porque no momento em que abrir para a pessoa jurídica, eu não tenho dúvida que as locadoras, em 2, 3 dias, liquidam todo o volume que tem de incentivos para ser colocado. No caso de caminhões e ônibus, a gente está falando de produtos que poluem 20 vezes mais do que os produtos novos. Se em automóveis a legislação avançou de uma forma mais rápida, em caminhões e ônibus esse avanço não foi tão rápido. E se você elimina de circulação um veículo antigo, em primeiro lugar, você não está ocupando um lugar a mais nas vias, porque a cada veículo colocado você retira um. E você está colocando um veículo mais seguro e muito mais eficiente. Como eu falei, ele emite 20 vezes menos poluentes do que os veículos substituídos. E outro ponto também, em ônibus, quando a gente pega cidades grandes como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, a idade máxima dos ônibus em circulação costumava ser de 8 anos, por causa da pandemia, aumentou para 10 e deve retornar para 8 anos. Mas as cidades menores, elas não comportam essa regra, porque senão fica muito caro a manutenção dessas frotas. Então, permitem que ônibus mais antigos estejam em circulação. E essas cidades vão ser as principais beneficiadas por esses incentivos. À vontade, à vontade. Cássio, até você falou muito bem das cidades grandes, né? As cidades pequenas vão comprar exatamente aqueles veículos das cidades grandes que vão ficar próximos aos seus 8 anos. É muito comum isso. Quer dizer, as frotas das cidades menores, onde que eles vão buscar um veículo usado? Das cidades maiores, que tem esse limitador, né? Me parece que funciona dessa forma. Ô Cássio, você está falando de São Paulo aqui conosco? Você mora em São Paulo? Eu moro em Salto de Pirapora, perto de Sorocaba. Sorocaba. A gente está falando de economia aí, mas parece que a construção civil aí, onde você mora, está bem avançada, que a gente está ouvindo um barulho de obra aí o tempo todo, né? Pelo menos esse setor está garantido por aí. Exato, são coisas que fogem ao nosso controle. Sem problema.